Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Carla, Alessandra. Glória a Deus, aleluias, gente. Deixa eu colocar aqui. Oi, Carlinha. Bom dia. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Também estava com saudade de você. Eu sinto falta. Amém? Sinto falta. Já bloqueia aí, amor. Já vai tacando, vai bloqueando aí. Amém? Josi, amém. Então vamos lá, gente. Eu não vou demorar hoje para começar, porque a palavra hoje ela é um pouquinho mais comprida, ela é extensa, tá? Posta bastante vídeo de louvor para ganhar seguidores. Amém, Fabrício. Você acredita que isso eu acho é realmente Deus confirmando? Porque Deus me falou isso essa noite para mim postar louvor. Você acredita? É confirmação de Deus. Deus me tocou para me começar a postar louvor. Amém. Além de trazer o seguidor, mas para manifestar a glória de Deus, né? É para manifestar a glória de Deus, é confirmação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos lá, gente. Gente, falta 20 dias para a gente acabar essa maratona, hein? 50 dias, hoje é o dia 30. Passou rápido, né? Passou rápido. E hoje, o tema que eu vou falar para vocês é um tema que muita gente me pediu, amém? É um tema que muita gente me pediu isso. E eu falei que eu ia trazer um assunto, um estudo mais profundo, tá? Hoje nós vamos falar de oração em línguas, tá bom? Mando sim, ele tá aqui. Mando sim, Fabrício, ele tá aqui, tá? Hoje eu vou ensinar não, né? Eu vou explicar como que funciona, amém? Essa arma no mundo espiritual, porque a oração em línguas, gente, ela é uma arma, amém? Ela é uma arma poderosa no mundo espiritual, tá? E antes de eu trazer os embasamentos de textos bíblicos para vocês, eu quero falar algo aqui, amém? Que é um míssil, exatamente, destrona tudo. Bom dia, Eliane, a paz. Amém? Quem se apodera dessa arma espiritual, gente, é sobrenatural e vocês vão viver isso. Para quem não vive ainda, vocês vão viver isso, tá? Então, eu quero trazer aqui o começo, o contexto do que eu trouxe aqui, do que o Senhor pediu para eu trazer. Durante todo o nosso processo de libertação, amém? De cura, de restauração, a gente está passando sempre uma batalha, amém? A gente está sempre traçando uma batalha. E assim vai continuar até o processo que a gente for liberto e curado daquelas feridas que a gente tem traçado, que a gente tem carregado durante tanto tempo, amém? Como a gente sabe, enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos ser constantemente tentados, nós vamos ser constantemente atacados por Satanás até que Jesus Cristo venha, tá? Mas Deus, ele é majestoso, ele é soberano, ele é inteligentíssimo, ele sabe de todas as coisas. E ele nos deixou, assim como a armadura espiritual, ele nos deixou uma outra arma de guerra poderosa, que se você tiver fé e que se você se apropriar dela, você vai fazer um estrago nas regiões celestiais, tá? Que é a oração em línguas, tá bom? Se você usar a armadura espiritual e a oração em línguas, muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida que você vai falar, meu Deus, eu não sabia que a oração em línguas me levava a viver esse nível de intimidade com Deus e a destronar de forma tão certeira as artimanhas do inferno, tá? E vocês vão entender por quê. Isso, nas regiões celestiais, ela é uma arma poderosa, tá? Ela é uma arma tanto nas regiões espirituais quanto na carnal, tá? Aqui na terra, no físico. A oração de línguas nos faz falar com o Pai de forma codificada, tá bom? Então, Deus, na sua imensa sabedoria, pegou o dialeto que já existe no céu, amém? A oração em língua são orações, são dialetos, né? São línguas que já existem nas regiões celestiais e ele disponibilizou aqui para mim e para você. Então, raciocina assim. Lá no céu, todo mundo que já partiu para a glória,
existe lá, e eles falam de forma codificada, é a oração dos anjos, a língua dos anjos. Ninguém entende a não ser Deus. E o Pai, com a sua imensa sabedoria, pegou e falou: eu vou proporcionar isso no mundo físico, trazendo da quarta dimensão para a terceira dimensão, para os meus filhos se apropriarem disso. Porque isso nós já temos nas regiões celestiais no corpo físico, amém? No corpo espiritual. A gente só precisa falar no físico, tá? Satanás e os demônios, eles não conseguem interpretar e entender o que é falado quando eu e você oramos em línguas, tá bom? Satanás, ele não tem como entender. É impossível ele saber o que eu e você estamos orando e falando e cantando quando a gente está falando em línguas, tá? E isso também, às vezes, a nossa mente vai ficar improdutiva. Nós também vai ter vezes que não vamos entender o que a gente está orando. Então, entenda, Satanás não consegue entender o que está sendo falado, o que está sendo orado, cantado, ministrado, e muitas vezes eu e você também não vamos entender, tá? E depois eu vou explicar a diferença do porquê entende e porquê não entende, tá bom? Bom dia, Márcia. Bom dia, Thales. E só pode ler em línguas quando estiver tradutor ou entendi errado? Vou explicar, Carminha. Vou explicar isso daí do tradutor, tá bom? Da tradução, da interpretação de línguas, tá? Então, vamos lá. A oração em línguas, quando a gente está orando em língua, ela é uma oração genuína. Bom dia, Thali, minha linda. Ela é uma oração genuína, amém? Porque ela é codificada. Quando a gente está orando em línguas, eu quero explicar para vocês que a gente está orando exatamente a vontade de Deus, tá? Não incomodando o Satanás, pode ouvir nossas orações sem ser em línguas? Satanás escuta as nossas orações, sem ser em língua, sim. Ele tem acesso a todas as nossas orações. A única forma que ele não escuta, Thales, é através da oração em línguas, que aí é de forma codificada. Aí ele não escuta. É impossível ele saber o que está sendo falado, tá? As outras ele tem acesso. É por isso que a gente entra na batalha, porque ele sabe pelo que você está guerreando. Amém? Em pensamento também não. Só quem consegue acessar o nosso pensamento é Deus. Então, se você faz uma oração em pensamento e você faz uma oração em línguas, Satanás não tem como saber, tá? Só que aí existem momentos de você orar em pensamento, tá bom? Mas aí eu explico, tá? Então, vamos lá. Quando a gente ora em línguas, a nossa mente vão ter vezes que ela vai ficar improdutiva, tá? Então, você não vai conseguir raciocinar o que você está pensando. Quando você chega nesse nível da oração em línguas, de você estar nesse espírito com o Senhor, você vai estar fazendo uma oração verdadeira, genuína, daquilo que o Pai quer para você. Amém? Obrigada, vou passar a fazer em pensamentos. Amém, Thales. Então, deixa eu explicar isso para vocês. A oração em pensamento é para vocês fazerem pedido, tá bom? Vou dar uma estratégia para vocês. Então, a oração em pensamento é para vocês fazerem pedido, tá? Eu vou contar essa estratégia para vocês. Quando vocês querem pedir algo para o Senhor que vocês não querem que Satanás tenha acesso, peçam em pensamento. Agora, quando você está lutando por uma causa, por uma solução de problema, aí você tem que abrir a boca, tá? Aí a gente tem que falar. Pedido a gente faz em silêncio, no oculto, no secreto, se você não quer que Satanás interfira. Agora, para guerrear, tipo, eu preciso de uma causa e eu estou guerreando, aí você tem que orar com a boca, declarando que haja a voz. O inferno precisa escutar a sua voz. Porque o que acontece? Se a gente não tomar cuidado, gente, Satanás ele é muito astuto. E aí a gente vai começar a orar somente em pensamento. Entendeu? E quando a gente começa a ter a prática de orar somente em pensamento, a gente começa a esfriar espiritualmente, tá? E isso é uma verdade. Porque a gente acha, Satanás começa a lançar o quê? Satanás começa, não, ora só quietinha. Ora quietinho. Não fica orando, gritando. Porque ele sabe que quando você declara, o mundo espiritual reage ao som da sua voz. Então você precisa declarar. Amém?
Você precisa declarar aquilo que você quer quando é uma batalha ou quando você está pedindo algo, uma luta muito grande. Para você sair dessa situação, você tem que declarar. Agora, quando é algo que é entre você e Deus, aí você faz no cantinho, tá? No pensamento. Pensei que era falar já profetizando tudo. Eu estava assim, agora quando tento falar, dá um branco e não consigo falar nada. Aos poucos você vai pegando o time, Carminha. Aos poucos você vai tendo esse discernimento, tá? Do que falar em pensamento e do que falar em oração à altura. Mas uma coisa que eu falo para vocês, batalha é alto. Oração para você quebrar maldição, para você limpar o ambiente, para você interceder pela vida de uma pessoa, interceder por uma causa, aí é oração audível, tá? Para as regiões celestiais escutarem. Porque lembra que isso é muito importante. Pensa assim, ó. Deus fez o mundo e ele falou o quê? E haja luz. E ele falou, e haja luz, e houve luz. Quando ele falou, saiu ar, saiu ali o ruar do Senhor, amém? O vento de Deus. Então, quando a gente fala, lembra que o Espírito Santo habita em nós? Então, isso traz a existência, as regiões celestiais. Pai, vai quebrando toda a maldade. Então, os anjos vão e quebram a maldade. O inferno está escutando que você está dando ordem para acabar com a maldade. Agora, Pai, eu estou precisando, Senhor, um exemplo, vai. Ai, eu preciso passar na prova, um exemplo, né? Eu vou prestar um concurso, eu preciso passar na prova, eu não sei qual é o desejo que você tem. Aí você pensa, aí você faz um pensamento, tá? Para Satanás não colocar as mãos, uma bênção, talvez uma chave de alguma coisa, tá? Deu para entender? Amém? Então vamos lá. Quando a gente ora a oração em língua, ela é a oração que vem do Pai. Por quê? Todos nós vamos chegar no nível que a gente vai chegar ao nível de maturidade que eu e você, nós vamos entender que a gente precisa fazer a oração que está no coração do Senhor. Amém? E como que você faz esse tipo de oração? Quando você gera intimidade e você deixa de querer viver as suas vontades para viver a vontade do Pai. Aí a gente tem acesso ao coração de Deus e ora a vontade dele para nós. Só que até isso acontecer, leva um tempo, né? Demora um tempo para a gente se amadurecer espiritualmente. Então, você vai e se apropria da oração em línguas, tá bom? E aí você vai estar orando de forma codificada exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. Então, não é uma oração carnal. Não é aquela oração que, tipo, tem que ser da forma como eu quero. Não, é a oração da forma como Deus quer, tá? Nós só sabemos quando estamos orando em língua se a gente for ativado no dom de interpretação de língua. Então, vamos lá. A oração de línguas, ela tem duas vertentes, tá bom? O dom de orar e o dom de interpretar. Eu sou ativada nos dois dons. Então, eu oro em línguas e eu interpreto a língua também. Então, o que pode acontecer? Deus pode hoje, que eu creio que em nome de Jesus, quem vai querer ser batizado, o Senhor vai batizar aqui, amém? Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer a oração de línguas e a interpretação de línguas para aquele que quer. Então, vai ter momentos em que você vai estar orando e o Espírito Santo vai estar interpretando, trazendo a interpretação para você daquilo que você ora. Então, você vai ter a interpretação de línguas, amém? Só que isso não é sempre, é só quando Deus quer que a gente venha entender. Às vezes eu estou orando em línguas e eu entendo o que eu estou falando. Só que tem horas que eu estou orando em línguas e eu não entendo o que eu estou falando, amém? E a oração em línguas, na verdade, também, a interpretação de línguas entra na resposta que a Carminha falou. Eu acho que eu trouxe, que eu marquei aqui, depois eu vou ver qual que é a passagem. Que na palavra fala que quando você estiver dentro da igreja, não adianta você ficar orando em língua a todo tempo, lá gritando, se não tiver ninguém para interpretar. Amém? Se não tiver ninguém para interpretar, não tem o porquê a pessoa estar levantando no meio da pregação do pastor e ficar recanta labasturga elevache, redecanta labassai. Ninguém vai entender. Tem que ter uma pessoa com o dom da interpretação de língua ou ela mesma interpretar o que está sendo dito. Senão, a palavra Paulo diz o quê? Fica quietinho no seu canto, orando baixinho. Por quê? A oração em língua, a paz, Damião, a oração em línguas nos edifica, tá? A oração em línguas edifica a igreja e a mim mesmo. Porém, para edificar a igreja e edificar o meu irmão,
tem que ter alguém com interpretação, ou eu mesma tenho que interpretar. Caso não tenha, eu tenho que me controlar, amém? E orar em línguas baixinho, sem querer ficar chamando a atenção de todos, tá? É isso que Paulo nos ensina. Então vamos lá. Através da oração em línguas, a gente consegue bloquear a ação do diabo, tá bom? Tô indo pro culto. Ô, Damião, Deus abençoe, que seja um culto abençoado. Eu fiquei tão feliz de ver você na live ontem. Hoje terá live. À tarde não vai ter, Damião. Essa semana eu e meu esposo, a gente tá numa correria doida. Hoje é aniversário do meu sobrinho, eu vou precisar sair. Eu vou precisar fazer um monte de coisa. E hoje à tarde não vai ter, tá? Mas amanhã é feriado, amanhã vai. Amanhã vai ter live, tá? De manhã e à tarde. Em nome de Jesus. Amanhã vai ter os 2 horários, tá? Na quinta também e na sexta também. Amém? Em nome de Jesus, tá? Só hoje que a gente tem um monte de coisa para resolver e aí a gente não vai conseguir, tá bom? Mas vai ter sim. E deixa Deus te usar, Damião. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ver você na live. Gente, Damião fazendo live, a coisa mais linda de Deus, coisa mais linda do Senhor. Deixa Deus usar vocês, gente. Amém? Então vamos lá, tá bom, pessoal? Nós vamos falando. Amém. Deus abençoe. Amém? O nosso ministério começa com os de casa. Amém. É isso mesmo, Fabrício. Então vamos lá. A oração em línguas, a gente consegue bloquear a ação do diabo, tá? Por quê? Porque ele odeia que eu e você tenha essa prática. E aí o que acontece? Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, têm o batismo com o Espírito Santo e são ativadas no dom de falar em línguas. Mas o que acontece? Satanás começa a lançar dúvida. Então, se você já foi batizado ou se você ainda não foi batizado, e eu creio que hoje você vai ser, pode ser que o inferno, o inimigo, comece a lançar dúvidas na sua mente. Como essas dúvidas? Falando assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso daí, será que realmente é Deus? Irmã, e o diabo sabe interpretar o que oramos língua? Não, ele não sabe interpretar, tá? Por isso que é uma oração codificada. Ele não sabe interpretar, tá? Ele não sabe interpretar o que a gente ora em língua. O que faz o bloqueio é porque ele está vendo que você está vendo uma oração verdadeira e genuína, tá? Então ele está vendo que você está falando de forma codificada. E aí Deus manda os anjos, um exemplo na batalha espiritual. Eu vou contar alguns testemunhos aqui. Um exemplo para vocês entenderem que você paralisa a ação do inferno. Às vezes a gente vai fazer libertação e vai expulsar um demônio, amém? Existem 2 formas, vai expulsar um demônio. E esse demônio é uma legião. E essa legião, eu estava pensando nisso, o inimigo coloca coisas para criar dúvida se é real ou não. Exatamente, eu já volto nesse ponto, Carminha. E aí a gente vai fazer uma ministração e um exemplo, é uma legião. Uma legião, existe um que governa e tem mais, acho que são 5.000 demônios debaixo dele. É 5, né? Para mais. Então, uma legião, quando está uma legião numa pessoa, existe um que comanda e mais 5 demônios debaixo da regência dele na vida da pessoa. De repente, a gente vai fazer uma libertação e você começa a dar voz de comando e ali a legião não sai. E ali ele não larga a pessoa e você fica naquela batalha, manda sair, não sai, manda sair, não sai. Não é porque você não tem unção, não é porque você não está sabendo fazer. É porque existe algo que está bloqueando e está dando legalidade, amém? Para aquele demônio sair. Aí se você pegar e orar em línguas, pedindo para o Espírito Santo, trazendo a revelação do que tem, o Espírito Santo, como o demônio não entende o que você está orando, você começa a orar em línguas. Um exemplo, que canta, arabaster, canta, labassai. Senhor, traz a revelação do que está acontecendo, mas orando em línguas. Senhor, traz a revelação por onde que veio, por onde que aconteceu, por que essa legião está tendo acesso à vida dessa pessoa. Na hora, o Espírito Santo traz a resposta. Que nem... Já aconteceu casos da pessoa estar com uma legião ali e a legião não querer sair por conta de um aborto que foi feito. E aí o Espírito Santo trouxe através da oração em línguas que era por conta de um aborto. Então, na hora, pega e fala, espírito do aborto, sai agora em nome de Jesus da vida dessa pessoa. Na hora, a legião manifesta e sai. Então, é por isso que a oração em língua é uma arma poderosa, amém? Contra o inferno. E ele paralisa, bloqueia a ação de Satanás.
tá? Então, essa é uma das vertentes, das formas de usar a oração em língua, tá bom? A oração em língua também, ela abre uma dimensão espiritual. Ela facilita eu e você a viver a manifestação do sobrenatural, o poder e a glória de Deus. Ela potencializa os dons e rebate os dardos inflamados que Satanás lança contra a nossa vida. Então, um exemplo, eu não sei se tem alguém aqui que já é batizado, que quando está no culto ou em casa, escutando louvor, de repente você é tomado ali pela oração em línguas, pela adoração. E você começa, e começa a cantar. Nisso você sente que parece que a atmosfera muda, o céu rasga, parece que a presença do Espírito Santo fica de forma mais palpável, porque a oração em língua, ela rompe as dimensões espirituais. Você consegue romper um lençol que se chama, vamos dizer assim, de glória, e ali a glória de Deus desce. Então, a oração em línguas, ela é tanto para batalha como para adoração, tá? E agora eu vou explicar para vocês. Antes eu trouxe algumas referências, amém? Para que a gente possa ver. A primeira está em Atos 19:6, que diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Então aqui conta que Paulo, quando ele estava aqui pregando, amém, o batismo do Espírito Santo para a igreja de Corinto, ele impôs a mão no povo, o Espírito Santo veio sobre as pessoas e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, tá? Outra passagem, Marcos 16:17. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 16, 17 e 18. Ó, e diz assim: ao que Jesus lhes afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Não, tô lendo errado. Tô lendo Mateus, misericórdia. É Marcos. Perdão, gente. Por isso que eu vi que estava errado. É Marcos. Marcos 16, 17 e 18. Agora sim. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Amém? Glória a Deus. Então aqui Jesus está dizendo, quando ele está ordenando os discípulos, que estes sinais iriam acompanhar quando ele viesse, amém? Ascender ao Pai, subir aos céus, esses sinais iriam ficar para mim e para você. E era o quê? Que nós iríamos expulsar demônios em teu nome e novas línguas nós iríamos falar. Então, tudo isso é bíblico, tá? Atos 21:4, mais uma passagem. Porque os espíritos de religiosidade falam que isso não é real, fala que isso não é mentira, né? Mas não tá, a palavra então tá falando que a palavra é mentirosa. Então, Atos 21:4. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguissem a Jerusalém. Amém? É isso mesmo. Amém. Atos 21:4. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguissem para Jerusalém. E aí o que acontece? Aqui nessa passagem, tem o dom da interpretação, amém? Aqui nessa passagem, Paulo recebeu pelo Espírito, porque as pessoas estavam orando em Espírito por Paulo, e ele recebeu em Espírito que não era para ele ir. O povo falou, ei, Paulo, não vai, fica aqui. Fica aqui porque se você for para lá, o pessoal vai te perseguir. Fica em Jerusalém, não é tempo de você ir. Amém? Então aqui está falando isso.
Quando nós somos ativados através desse dom, amém? Através do Espírito Santo, nesse dom de línguas, nós conseguimos também entoar cânticos espirituais ao Senhor. Então, é aquilo que eu falei. A oração em línguas, ela também não é somente uma arma espiritual. Ela é também um instrumento de adoração verdadeira e genuína ao Pai. Então, o Pai nos deu de presente o nosso dialeto de origem aqui na Terra para que a gente se conectasse com Ele em espírito. Amém? Porque muitas vezes a gente vai tentar adorar o Senhor e a gente se perde em meio à adoração. Já aconteceu isso comigo. E às vezes eu estou lá adorando o Pai, a minha cabeça começa a ficar pensando nos boletos, começa a ficar pensando na janta que eu tenho para fazer, nas coisas que eu tenho para organizar. E aí, quando você entra numa atmosfera e numa frequência de adoração verdadeira e genuína, que você começa a adorar em línguas, aí é sobrenatural. E aí você está adorando o quê? Em espírito e em verdade. Então, da mesma proporção que a oração em línguas, ela é uma oração genuína e feita de acordo plenamente com a vontade única e exclusiva de Deus para nós, a adoração em línguas, ela também é uma adoração genuína em espírito e em verdade. Amém? Quando nós fazemos isso, as comportas do céu são abertas e a glória de Deus desce. Eu não sei se vocês já presenciaram em alguma igreja, em algum lugar, ou até mesmo em algum louvor que seja escutado, que quando ali o levita está cantando, ele está cantando normal, de forma falada. Vai chegar uma hora em que ele é tomado pelo poder do Espírito Santo e ele começa a cantar em línguas. Vocês percebem que a frequência e a atmosfera do lugar muda? Vocês percebem que a atmosfera e a frequência do louvor também é alterado? Tudo isso é proporcionado por conta da oração em língua. Porque ali, na hora que estava gravando aquele louvor, um exemplo, na hora que eles estavam no estúdio, a pessoa estava tão conectada com o Senhor, o levita estava tão conectado com o Senhor, que ele rompeu as dimensões espirituais, o véu que estava rompendo a glória, que impedia a glória de Deus cair, foi rompido, e ali veio, amém? Uma manifestação de poder e unção sobre aquele levita, e isso vai para as ondas sonoras da música. Amém? Entendem? Sábado fui numa tarde da bênção que começou na minha igreja no pastor de fora. Amém? Vai falando, Carla. Amém? Então entendam que quando agora vocês vão começar. Aleluias, Carla. Louvado seja o nome do Senhor. Já receba essa palavra aí, ó, no seu coração. Amém? Que bênção! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, ó, como Deus fala. Amém? Agora, a partir de agora, vocês vão começar a perceber isso nos louvores. E eu te contei que eu quero aprender a tocar violão, já tem 2 semanas essa vontade. Amém! E Deus vai fazer. E Deus vai te capacitar. E Deus vai te usar e vai te honrar. Amém? Foi resposta. Creia, receba, porque o Senhor vai te usar de forma sobrenatural. Amém? E você vai romper as dimensões espirituais, trazendo cura, libertação, através da sua voz. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, a partir de agora, vocês vão entender, agora vocês estão entendendo o porquê que, de repente, às vezes as pessoas não entendiam, né? Nossa, mas parece que quando aquele levita canta na igreja e ele ora em línguas, parece que muda a atmosfera, porque muda a atmosfera. Agora vocês entendem o porquê que tem louvor com unção e louvor sem unção? Eu não estou dizendo que aquele louvor que não tem a oração em línguas na hora que foi gravado não tem unção, mas é diferente. Amém? É diferente. Vocês vão ver que é diferente, tá? Nos cânticos espirituais que eu e você cantamos, amém? Quando a gente desenvolve isso, o nosso espírito está cantando diretamente para Deus, para o Deus Pai, tá? Nós estamos cantando diretamente para Deus. E o diabo, ele não suporta uma boca que adora o Senhor. O diabo, ele não suporta uma boca que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque a palavra fala que nós devemos ser adoradores em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente está adorando, claro, falando na forma natural, amém? Mas quando você adora em línguas, eu pelo menos
eu vejo o sobrenatural de Deus. Amém? E como que você desenvolve isso? Bom dia, Neto. Como que você desenvolve isso? Praticando. É prática. A oração em línguas e a adoração em língua é prática, gente. Não tem outra, não tem uma receita de bolo. É prática. Por quê? Agora eu vou voltar àquilo que eu comecei a falar antes. Talvez você já foi batizado em línguas. Amém? Se nós estamos orando para Deus, como o diabo sabe disso? Como assim? Então, Neto, é o que eu estou falando. A oração em línguas é impossível, amém? A oração em línguas é impossível Satanás saber o que está sendo falado, tá? A oração em línguas não tem como Satanás saber, tá bom? E aí, a oração em línguas é diferente da adoração, tá? Porque a adoração muda a frequência, amém? Porque ele escuta tudo que a gente fala. É o que eu falei no começo. Satanás só tem poder de escutar a nossa oração falada, amém? Mas que língua é essa? Essa é uma língua que é o Senhor que deu. Não existe uma língua, não tem como eu falar, olha, é uma língua X, Y, Z. Não, é uma língua celestial, é uma língua que só o Pai sabe entender, interpretar e tirar o código. Só que aqui ainda tem umas vertentes que eu vou falar mais para frente, tá? Existem outros tipos de oração de língua que é o idiomático, mas eu vou chegar nessa hora, tá? Calma aí que eu vou falar. É essa que eu tô falando agora em específico, é a oração de línguas que não tem um dialeto, tá? Que é a língua celestial dos anjos, tá bom? É a língua dos anjos. Isso. É uma língua espiritual. Tem gente que fala que é a língua dos anjos, amém? Tem gente que fala que não. Porque eu conheço inglês, mas essa língua você aprende. A língua espiritual, eu vou explicar, Neto, calma aí que eu vou chegar nessa parte, tá? Que senão vai embolar aqui e o pessoal vai ficar confuso, mas eu vou explicar e eu vou contar uns testemunhos que vocês vão entender como que é. Gostaria de ser batizada no Espírito Santo para como... Você vai ser batizado em nome de Jesus, Beatriz. Depois, no final aqui do estudo, eu vou orar para quem quiser, amém? Receber o batismo com o Espírito Santo para que vocês sejam batizados nisso, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que todos serão, aqueles que desejam e buscam, serão. Então, vamos lá. Voltando. O que acontece? Muitas pessoas aqui, talvez já foram até batizados com o Espírito Santo. E em algum momento ou outro, é que eu queria saber essa língua. Mas que língua, Neto, que você quer saber? A língua dos anjos não tem como eu te explicar que língua que é, porque não tem tradução, é só Deus que sabe. Amém? Não tem, é uma língua X, Y, Z. É uma língua espiritual. É uma língua criada pelo Pai. Tem gente que fala que é dos anjos, mas eu prefiro falar que é o quê? Uma língua espiritual que Deus proporcionou trazer para mim e para você. É uma língua espiritual, ponto. É uma língua que fala diretamente com o Pai. Amém? Simples assim, tá bom? E por que você diz que a gente pratica? Como assim? Eu vou explicar, Carminha. É assim. Então vamos lá. Talvez as pessoas aqui já foram até batizadas. Eu pensei que a gente estudasse. Não estuda. Não estuda. Você vive, amém? Você não estuda igual inglês. Não tem estudo, tá? Eu vou explicar como que funciona. É assim, gente. Talvez você foi batizado. E aí, no momento que você foi batizado, talvez na sua mente veio aquelas palavras, no começo fica assim, balá, 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 xere, canta, lá, balá, balá, balá. Eu não sei se vocês já viram as pessoas que ficam balá, balá, balá. É sempre os sílabas pequenas. E aí, o que acontece? Derrama sobre nós o Espírito Santo. Isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica só nesse assim, balá, 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 e tem medo de falar. E acha que isso é coisa da carne. Só que não é coisa da carne. Se você sentiu a presença do Espírito Santo, você sentiu a presença do Senhor, a sua boca, a sua língua começou a enrolar, você foi batizado com o Espírito Santo, amém? A sua língua está ali.
Você foi ativado no dom de variedade de línguas, no dom de oração em línguas. Só que você precisa fazer o quê? Praticar. E como que você pratica? Dando, toda vez que você começar a orar, vai começar a sua língua a enrolar, balá, 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 não para, começa balá, 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 xerecanta, labaçai. Quando você começa a ver, você já está criando frases. O Espírito Santo já começa a criar frases, amém? Na sua voz, no seu espírito. E aí começa a sair as orações e as adorações de forma concreta, de forma única. Amém? Não vai ser só mais palavras lançadas, mas o que o inferno faz é ficar lançando seta na minha mente, na sua mente, quando a gente está no começo, de que isso é mentira, de que isso é Satanás, de que isso não é real. E aí o que acontece? Você deixa de falar. Às vezes você está no nível tão profundo da presença de Deus, que Deus quer que você fale línguas, e aí a sua voz começa a enrolar, e você fala, e você fica com medo, aí você trava. Aí você pega e fica, não, eu não vou porque não é Deus. E não é. Se você recebeu a presença do Espírito Santo, você está sentindo a presença de Deus, deixa Deus destravar a sua boca. Deixa Deus falar através da sua língua. Amém? Exatamente. Eu vou trazer isso também depois, Janaína. Tá? É como uma pessoa com epilepsia que enrola a língua. Eu vi isso na igreja. Não é muito assim, não. Não é assim. Amém? Não é assim. A língua começa a enrolar porque você começa a falar outro dialeto. Amém? Então, vamos lá. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e ativado com o dom de falar em línguas, é só você pedir. Peça, amém? Não, fique em paz, não precisa pedir desculpa não, Neto. Amém? Fique em paz, tá? Fique em paz, precisa não. Peça para o Espírito Santo para te batizar, porque ele vai derramar esse dom. Ele é disponível para mim e para você. Amém? Ele é disponível para mim e para você. Aí agora vai chegar no que eu queria falar para vocês, da forma dos dialetos, que vai responder a pergunta do Neto e talvez de muitas pessoas aqui. Uma vez que você foi batizado com o dom de oração em línguas, com o dom de línguas, você vai começar a orar normal. Tipo assim. Vai, eu vou orar aqui em língua. Recanta labar que eu lhe dostorga debate cat. Alabasurgo lovadere cargolovate le rachare le stirge de canta labassai. Racator golobocho rosturge de canta. Tá vendo que eu estou falando frases? Eu falo frases. Aqui eu falei coisa que eu não sei, porque Deus não me deu interpretação. Amém? Aqui então eu já rompi o nível de ficar balá, 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 balá. Essa língua que eu falei, ela já foi transformada, Deus já mudou ela muitas vezes. Eu não orava dessa forma. E eu quero falar para você que conforme você vai praticando, Deus vai mudando a sua língua, tá bom? Então eu estava falando de uma outra forma, hoje Deus mudou a minha linguagem e eu estou fazendo esta oração. Então isso é real. Deus vai trazendo renovação de línguas. Isso entra no dom de variedade de línguas. Amém? Outra coisa. Além disso, tem o dom da língua idiomática. E o que é a língua idiomática? Aí é quando Deus vem e pela misericórdia do Senhor, você começa a falar um idioma que você nunca estudou. Você começa a falar um idioma do qual você nunca viu na sua vida. Então você fala e não entende. Só entende, Neto, quando Deus traz a interpretação, tá? Ou uma pessoa que tem o dom da interpretação fala para você o que você está orando, ou você mesmo pode ser ativado no dom da interpretação também e entender o que você está falando. Só que Deus só vai permitir você entender quando Ele quiser. Quando Ele quiser trazer a revelação, tá? Por isso que é uma oração codificada, é quando Ele quer. Quando Ele quer que a igreja saiba algo da parte dele, e aí Ele vai e levanta a pessoa para orar em língua e uma pessoa com interpretação, tá? Ou então eu. Muitas vezes o que acontece é que teve pessoas que me acompanham aqui desde cedo, desde quando eu comecei a fazer a live. Às vezes Deus traz mensagens para alguém, então eu começo a falar em língua e trago a interpretação. Isso é Deus, tá? Falando através da minha vida, através da variedade, através do dom de falar em línguas.
tá bom? Então, eu trago uma resposta codificada do Pai e o Espírito Santo traz a tradução para me passar para vocês, tá? Então, a pessoa, ela pode ser, sim, batizada e ativada no dom de oração em línguas e de interpretação de línguas, tá? Para a edificação da igreja, para a edificação do próprio. Então, é por isso que, às vezes, vocês veem as pessoas orando e falando, eis que o Senhor canta labastur querebassai. Aí ele vai e traduz o que está sendo falado. Aí fala mais um pouco de línguas, vem e traz a tradução do que está sendo falado. Às vezes é uma resposta, às vezes está entregando uma profecia, um direcionamento, uma exortação. Tudo isso é de forma codificada pelo Pai. Aí só vai entender quando Deus quiser que entenda, tá? É que eu achei interessante e queria entender. Aí é só quando Deus quiser falar com você, Neto. Quando ele quiser fazer você entender, aí ele vai fazer você entender. Caso contrário, não é impossível. Não tem como, tá bom? Então, vamos lá. A idiomática é inexplicável, Janaína. É inexplicável. É uma coisa surreal. Hã? Fala, mano. Ah, é. Tem coisas que Deus traz. Vocês estão ouvindo? O que ele. Acho mais fácil você falar. É algo que meu esposo quer falar para vocês, que isso também é uma estratégia do Pai, tá? Ele vai colocar o microfone aqui para falar para vocês algo que o Senhor está pedindo para ele trazer para vocês, tá bom? Peraí que ele vai falar. Ele vai falar e aí ele é o direcionamento. Tá. Então, gente, isso que o Espírito Santo trouxe agora aqui para mim, enquanto eu estava sentado, isso é uma estratégia de Deus. Por quê? Como o diabo ele tem acesso a tudo que a gente ora, ele escuta tudo que a gente fala, e nós temos uma mania também de não frear, às vezes, a nossa língua. Então, isso é uma tática de Deus. Por que, que ele não deixa a gente saber tudo? Por que, que ele não permite que quando você está falando em línguas com ele, você não tenha interpretação? Para que o diabo não venha roubar aquilo que está sendo ligado com Deus, o que está sendo ligado no céu. Pode ter certeza que essa conversa em línguas com o Pai e nós e o Pai, ela está tendo uma função muito grande. Algo está acontecendo no mundo sobrenatural. Deus pode estar dando ordem aos anjos ao nosso respeito, mas que Satanás não vai ter como atravessar, entende? Ele não vai ter como ele interromper, ele não tem como ele... Por que Deus permitiu algo que ele não tem acesso? É justamente para que ele não atrapalhe os planos de Deus na nossa vida. Então, algumas coisas, quando Deus permite você entender, é algo que vai ser uma ferramenta na vida de alguém. Por exemplo, a minha esposa, ela tem isso, e às vezes Deus quer trazer para a pessoa que está do outro lado, a pessoa que ela está de frente, o que Deus está revelando. Mas quando Deus não permite, é porque é algo só você e Deus. E o seu espírito entende. O espírito entendeu. Então, assim, é uma ferramenta de proteção contra a ação do diabo. Porque a gente não consegue, muitas vezes, ficar calado. Às vezes é uma bênção tão grande e a gente já quer comentar, já quer contar para alguém. Olha, Deus falou isso e isso. E às vezes Deus não quer que a gente fale. Para que Satanás não venha de artimanha atrapalhar os planos do Senhor com a nossa vida, entendeu? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, isso que ele falou é muito sério, tá? Às vezes Deus já me trouxe revelações através da oração em línguas e que eu só fui entender depois, tá? Justamente porque ele sabia que eu ia abrir a minha boca para falar. Amém? Então, vamos lá. O dom de diversificação de línguas. Então, entendam que você vai começar falando palavrinhas, balá, 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 xere, cantalabassar, e anda, cantalabassai, e vai aumentando, quanto mais você deixar o Espírito Santo vir ministrando em você, mais você vai falar, Vai ter horas que quem tem o dom da tradução também não vai entender. Vai ter horas também, é só quando Deus permitir. Tem horas que nem eu tenho o dom da interpretação, mas às vezes o meu marido tá orando, eu não entendo. Às vezes ele tá orando em línguas e eu não entendo o que ele tá orando. Então é só quando Deus quer revelar.
É só quando ele quer trazer, amém? É tudo permissão de Deus. Às vezes eu confundo muita gente falando do Satanás, mas eu nunca vi o Satanás. Como descobrir? Não queira ver não, Neto. Não queira ver não. Deixa ele quietinho lá, tá? Não queira ver ele não. Deixa ele quieto lá. Ele já apurrinha demais a gente. Deixa ele lá. Vamos focar na língua de Deus aqui pra gente destruir ele. Não queira ver não. Não precisa descobrir ele não, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. A Carminha colocou a carinha. Então, vamos lá. Deus vai mudando os seus dialetos. Com isso, Deus também traz, depois, conforme você vai mudando, crescendo a maturidade espiritual, conforme você vai pegando gosto de orar, porque, gente, você pega gosto de orar em línguas, tá? Deus vai, talvez, se ele tem isso para você, te dar línguas idiomáticas. Então, como que vai ser? Você vai aprender e a falar idiomas do qual você nunca estudou. Amém? Você vai começar a falar idiomas do qual você não tem a mínima noção do que se fala. E por que Deus vai permitir isso? Porque isso é uma ferramenta para você edificar os incrédulos. Glória a Deus, Fabrício. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada. Amém? Isso é para a edificação dos incrédulos. Isso é para que os incrédulos vejam, amém, a manifestação da glória de Deus. E como que isso funciona? Vou contar um testemunho. Existia um rapaz, amém, que ele era mecânico, e aí ele foi na casa de um judeu, tá? E depois eu vou contar o meu testemunho. Pode ser também, Neto, tá? Então, vamos lá. Ele era um rapaz judeu, era um mecânico, ele foi na casa de um rapaz judeu, tá? Os judeus, vocês sabem que a maioria deles não acredita e que Jesus é o Messias. Para eles, o Messias ainda vai vir, Jesus foi apenas mais um profeta. E ali ele foi, né, pegar e arrumar o carro desse judeu, e existia ali dentro da mala dele uma Bíblia. E aí, isso era uma estratégia de evangelismo, amém? Isso era uma estratégia de evangelismo que ele tinha. Ele deixava a Bíblia dentro da maleta, e quando esse testemunho, amém? Quem contou foi o Luciano Subirá, tá? E depois eu vou contar outros. Amém, Janaína? Que bênção! Olha só, glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Ele sempre deixava essa Bíblia lá dentro porque era uma forma de ele evangelizar, porque onde ele chegava o pessoal falava, o que é isso daqui? Que livro é esse? Às vezes o pessoal achava que era para ele aprender a fazer as coisas no carro, mas não. Quando o pessoal perguntava, amém? Quando o pessoal perguntava o que era, ele falava, isso daqui é a palavra, que conta que Jesus veio, e ele começava a ministrar. E ali, quando ele estava na casa daquele judeu, fazendo o serviço do carro, o judeu perguntou, o que é isso? Ele falou, essa daqui é a palavra, é a Bíblia, né? Para vocês é a Torá. Aí ele pegou e falou assim, mas eu acredito só na primeira parte desse livro de vocês. A segunda não é real. Então, ele não acreditava no Novo Testamento, que é a parte onde Jesus vinha. Ali, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre a vida daquele homem, mecânico, e ele começou a falar de forma hebreu, não é hebreu, ai meu Deus, hebraico. Ele começou a falar hebraico. Ele começou a falar em hebraico com aquele homem. E ali o cara começou a ficar sem entender. O judeu começou a ficar sem entender. E aí ele pegou e falou assim, mas onde você aprendeu? Como que você aprendeu a falar em hebraico? Aí o mecânico falou, mas eu não estou falando em hebraico, eu estou falando normal. Ele falou, não, você falou na minha língua nativa, você falou em hebraico, você falou tudo em hebraico. Aí ele pegou e falou assim, isso vem da parte da Bíblia que você não acredita. Foi através do sacrifício de Jesus, que veio o Espírito Santo e permitiu que hoje eu falasse em hebraico para você ver que ele é real. Então isso é um instrumento nas mãos do Senhor para fazer o quê? Edificar os incrédulos. Aquele judeu não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Aquele judeu não acreditava que o evangelho, depois, ali a partir de Marcos, ele é real.
Amém? Que Jesus é o Messias, o nosso Salvador. Então Deus permite muitas vezes nós sermos batizados. Oi, Renato, bom dia, paz, meu amigo. Amém? Deus vai nos permitir ser batizados, amém? Com o dom de variedade de línguas. E aí eu vou contar um testemunho meu para vocês agora, meu, tá? Porque eu contei de outra pessoa, mas agora eu vou falar o meu. Existia um tempo, há muitos anos atrás, há 7 anos atrás, eu estava numa busca muito violenta da presença do Espírito Santo, amém? E isso me fez ter muita fome e sede da presença do Senhor, ter muita fome e sede do Espírito Santo. E ali eu estava fazendo um jejum, eu estava numa consagração para o Senhor, porque eu queria ter mais presença do Espírito Santo. E aí eu estava dentro do meu quarto, no meu momento de oração, eu estava de jejum, eu estava no momento de oração, e eu comecei a orar, e eu orava muito em línguas. Eu orava, acho que mais de 1 hora em línguas por dia. Tá? Eu orava mais de uma hora em línguas, em oração e de línguas por dia. E ali eu estava, eu acho que já fazia umas 2, 3 horas que eu estava no quarto, em oração. E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo. Irmãos, ali o Senhor me deu 3 línguas idiomáticas, do qual eu nunca estudei na minha vida. Nunca. Eu comecei a falar em japonês, eu comecei a falar em francês, e eu comecei a falar em italiano, em inglês. Amém? Então o Senhor me batizou num dia só, com o inglês, amém? Com o japonês e com o francês. Por quê? Por que Deus fez isso? E aí eu peguei e eu saí de dentro do quarto e depois no outro dia em espanhol. E eu comecei a ficar falando em japonês. E o meu marido ficou olhando para minha cara e minhas filhas sem entender nada. E conforme eu ia falando outro dialeto, eu já emendava com o inglês. Exatamente, Fabrício. E já começava com outro e eu ficava sem entender, porque eu falava, meu Deus, e agora? Como que vai? Por que isso? Por que o Senhor está falando? Por que o Senhor me deu isso? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, todas as línguas que eu estou te dando a partir de hoje, é porque eu vou te levar para cada nação. Porque já havia sido liberado sobre a minha vida a chave de nações, que o Senhor iria me levar para as nações. E ali eu falei, Pai, mas eu sou tão falha. Por que eu? E aí ele falou, todas as línguas do qual eu vou te batizar, do qual você vai ser usado, você vai manifestar o meu poder e a minha glória. E eu falei, amém. Depois disso, irmãos, eu não parei mais. Eu não parei mais. Louvo também, Janaína. Amém? Então, aquela frase que Deus é universal é verdadeira. E eu sou testemunha, Neto. É verdadeira. Porque depois disso, Deus me deu italiano. Deus me deu o hebraico. Eu falo aramaico. Gente, eu adoro o Senhor em aramaico. Toda vez que eu adoro o Pai em espírito e verdade, eu adoro como Jesus adorava o Pai. E eu nunca estudei aramaico, eu nunca estudei hebraico, e muitas vezes eu estou somente conversando com o Pai e eu falo e eu converso em hebraico. Então eu quero falar para vocês que isso é real, a gente só tem que fazer o quê? Buscar. Eu falei para vocês, eu orava mais de 1 hora em línguas por dia. Eu orava, amém? Mais de 1 hora em línguas por dia. Isso a gente só consegue romper se a gente pratica. Outra vez, basta se dispor, exatamente. É surreal. Gente, eu quero convidar vocês. Eu sei que Deus vai visitar todos vocês hoje com o batismo do Espírito Santo. Adorem o Pai em espírito e em verdade, em adoração. Amém? Em espírito, em verdade, em adoração verdadeira e genuína, que vocês não têm noção. Amém? É só crer e buscar, é isso, é pagar preço. Sabe o que acontece? É igual o Renato falou, o povo limita o poder do Espírito Santo. E outra coisa, o povo não quer pagar preço. Gente, para viver coisa sobrenatural, você tem que viver de forma sobrenatural.
Você tem que sair do raso. Você tem que pagar preço. Você tem que jejuar sim. Você tem que matar a carne sim. Porque como que você vai ser um ser espiritual? Como que você vai ser um ser que fala em outras línguas sem nem estudar? Se você está sendo contaminado pelas coisas do mundo. Não faz sentido. Não habita. Amém? Não faz sentido. E aí o que acontece? A variedade de línguas, ele é para o próximo, é para a interpretação de línguas. E aí agora eu vou contar outro testemunho para vocês. Eu já contei aqui, mas tem gente que não estava. Eu estava numa madrugada em oração e Deus me levou a interceder por uma pessoa que não é, amém? Brasileira. Ela é uma pessoa americana. E eu estava orando em línguas, normal, recanta, lebai, levasturga, decanta, orando normal, amém? De repente, o Espírito Santo me levou a orar em línguas, em inglês. E eu comecei a orar em inglês, e aí eu já achei, eu falei, mas eu não estou entendendo. Eu não entendi o que o Deus não me deu a revelação, amém? O Espírito Santo não me trouxe a revelação. Mas eu comecei a entender, eu falei, acho que Deus está falando algo aqui que eu não estou entendendo. Amém? E aí eu comecei a pegar e a orar em inglês. E eu começava a falar inglês, inglês, até que num determinado momento o Senhor me tomou em interpretação. E aí eu comecei a orar em inglês e falar para o meu esposo tudo que eu estava orando. Amém? Tudo que eu estava falando. E ali o Senhor me disse, você está orando em primeiro lugar pela nação dos Estados Unidos, porque eles estão debaixo de uma forte onda de magia, e você está intercedendo por aquele povo, e cada um que está necessitando desta intercessão sua, porque você é uma intercessora, está recebendo da forma da sua língua natural. Então entendam como Deus faz. Esse foi o primeiro. Foi naquele período, eu não lembro, acho que faz mais ou menos uns 2 meses, em que estava uma grande confusão nos Estados Unidos. E ali Deus me levou para interceder por aquele povo, em inglês. E cada um que estava precisando da interpretação, amém? Recebeu da intercessão, recebeu na sua língua nativa. Eu não sei quem foi, eu não sei quem é, mas eu quero falar para você que se você é um intercessor, se você é uma intercessora, se você é um agente do reino, Deus vai te usar. Deus vai fazer você orar por pessoas que você não conhece. Logo em seguida, eu comecei a orar e a interceder por uma pessoa em específico, que é o cantor, o levita, Jason Lee Jones. Amém? E ali eu comecei a orar e a interceder. E aí eu comecei a ouvir o Senhor falando. E ele pegou e falou depois, trouxe a revelação. Ele estava precisando de uma intercessão. E eu te levantei como uma intercessora na vida dele. E da mesma forma, ele está ouvindo as suas orações em espírito. Porque eu orei em inglês. Gente, não tem como explicar. Amém? Não tem como explicar. As coisas de Deus não se explica. Vive. Eu sempre falo isso. Tá? Hã? Se a gente for querer entender Deus, a gente fica bitolado, a gente fica pinel. Porque Deus é impossível da gente entender. Então, e uma coisa que eu quero falar para vocês, isso eu aprendi, amém? Isso eu aprendi com a minha mentora de libertação que jaz com o Senhor. Satanás, existe um demônio que ele é especialista em querer fazer com que eu e você queira entender as coisas de Deus. A partir do momento em que eu e você queremos entender tudo que Deus faz, a gente começa a virar um apóstata. A gente começa a desacreditar que Deus, ele é real, que Deus faz, porque tudo você vai questionar. Amém? Entendeu? Tudo vai questionar. Então, um conselho, meu irmão e minha irmã, você que é novo convertido. O que foi? O quê? Ah, entendi. Amém. Ah, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus vai enviando as pessoas. Amém? Então, nós precisamos entender isso, tá? Não tentem, gente, você que é um novo convertido, você que está aí,
Não tenta entender Deus, não. Tá? Não tenta entender Deus. Thales, não tenta entender Deus. É impossível. Tá? Claro, Renato, permito sim. Amém? É impossível a gente entender o Senhor. É impossível. A mente, entendam algo. A mente humana é impossível de mensurar e ter entendimento do tamanho da grandeza de Deus. Amém? Não se deixem ficar sendo tomados por questionamentos, amém? Que Satanás vai colocar na vida de vocês. De, mas por quê? Mas para quê? Mas como? Mas aonde? Mas e isso? Não, viva. Deus, a gente vive. Deus não entende. Deus vive. Amém? Ou você vive com Deus, ou você não vive. Se você for tentar entender, você vai ficar doido, cara. Porque, exatamente. Porque tem coisas que as pessoas dizem que é pecado, mas tem coisas que são óbvias. Sim, sim, Neto. Deixa eu só ler 2 passagens aqui, que aí eu vou subir o Renato para ele falar, tá? 1 Coríntios 14, 13 e 16. 1 Coríntios 14, 13 e 16. Eu vou ler aqui antes de eu abrir. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Isso é Paulo que está falando, tá? Então, o que eu devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Amém? Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Então, aqui em 1 Coríntios, Paulo está dando uma orientação ao povo de Corinto, amém? Que se, aquilo que eu falei, se existe alguém na igreja que está orando, que está cantando, que está falando em espírito, tem que ter alguém para interpretar, tem que ter alguém para falar, tem que ter alguém para trazer o entendimento daquilo, porque senão de nada adianta, amém? Ou a pessoa flui nos 2 dons, que aqui ele fala que a gente pode buscar, e vocês sabem, eu sou ativada nos 2 dons, e eu creio que todos vocês também vão estar, amém? Ou não fala, fica quietinho, fazendo a sua própria edificação, tá? Amém? A palavra existe para não nos confundirmos, não buscar e orar. Amém, né, ô Neto? Você vai entender, amém? Em nome de Jesus, você vai entender, tá? Deus vai trazer o espírito da revelação sobre você, amém? Então vamos lá. É só ter paciência, é só ter calma, assim como o Fabrício falou, amém? É só ter calma. É só ter calma. O espírito vai trazer, amém? É só ter calma. Atos 2, 5, 8. Diz assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Ok. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? E estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós ouve o falar em seu próprio idioma. E tem mais. Além disso, Deus pode trazer até mesmo o sotaque junto com o idioma. Então, um exemplo, o Renato, ele é carioca. E aí ele vai lá para os Estados Unidos ministrar. Ele vai falar de forma com sotaque, lá dos Estados Unidos, independente de ser carioca. O S que ele fala, né, não vai ter. Ele vai falar de forma deles. Gente, isso é Deus. Então, você está vendo que é impossível? Amém, Renato? É impossível. É impossível a gente entender Deus. Se a gente for entender Deus, a gente peca, tá? É isso que eu quero falar para vocês. A gente peca porque a gente começa a questionar o Espírito Santo e começa a virar ateu. Amém? Bom, eu acho que seria isso. Isso. Depois eu vou trazer 3 chaves aqui. Pode falar, o Renato.
Pode subir aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Do Senhor, que Deus continua abençoando A você, paz. seu ministério. Dá um abraço apertado no seu esposo por mim, fala para ele que eu mandei um abração. Às vezes eu vejo ele lá na live lá, mas às vezes eu tô com pressa aqui resolvendo uma coisa e outra. E tá não entrando, né? Falando aí sobre o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? E a sabedoria que o Espírito ele nos dá, o que ele faz, né? O sobrenatural. E não tem como entender Deus. Os estudiosos estuda querendo entender e não vai entender nunca. Nem perto a gente consegue chegar do entendimento de Deus. Quando a gente pensa que ele vai fazer uma coisa de um jeito, ele muda tudo, muda o cenário, faz completamente diferente e acaba nos surpreendendo. Eu não tenho vergonha de falar, assim, eu fui nascido num bairro muito pobre, né? E aonde eu morava ali, meus coleguinhas, era tudo muito pobre, passava muita necessidade. E eu não tive estudo. E quando eu cheguei aos 15 anos, eu parei de estudar porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa. E fui crescendo analfabeto, né? É, é, sem sabedoria, sem entendimento, sem escolaridade, enfim. E aprendi a ler na Bíblia. Aprendi a ler na Bíblia quando eu aceitei Jesus. Anos para cá, ele vem me dando uma sabedoria sobrenatural, né? Aonde eu entro, se eu vou no fórum, o senhor é advogado? O senhor é advogado da parte? O senhor é o juiz? O senhor é o promotor? Porque eu estou sempre no fórum resolvendo alguns problemas. E quando eu entro dentro do fórum, o Senhor me dá sabedoria, porque eu sou analfa de pai e mãe. O Senhor me dá sabedoria para me falar à altura com aqueles homens. Glória a E eles Deus. pensam que eu sou desembargador, juiz, advogado, e eu fico dentro de mim rindo, falo, Senhor, obrigado pela sabedoria que tu me deste. Então, Glória a aonde Deus. eu vou, eu me sobressaio, não porque eu sou o cara, porque eu sou bom, é porque o Espírito Santo ele me dá sabedoria para mim falar na hora certa. Aí eu vi o nosso irmão Neto, né, comentando que ele não consegue adquirir, alcançar. É um pouco difícil, Neto, porque é necessário renúncias. A gente tem que renunciar à nossa carne, a gente tem que deixar as coisas da carne de lado. Muita coisa do nosso dia a dia que a gente acha que não afasta a gente da presença de Deus, acaba nos afastando. Até um celular nos afasta da nossa família, nos afasta da presença de Deus. É tudo no dia a dia, a gente tem que ter muito cuidado, de estar se consagrando, orando, jejuando, lendo a palavra, ter vida com Deus, pedir para abrir o nosso entendimento, nos dar discernimento de espírito. Aí ele vai entrar nas nossas vidas e vai fazer uma grande obra. Hoje eu acordei de manhã, eu falei, Senhor, eu preciso sair do raso, porque eu preciso ser, eu preciso ir mais além, eu quero ir mais além, eu preciso ir mais além. E eu falei, poxa, mas como é que eu vou mais além se eu não estou fazendo mais para me chegar lá? Como que eu vou ir mais além se eu não tenho feito por onde? Eu fico o dia todo no celular, o dia todo mexendo no celular, faz uma coisa ou outra. Estou fazendo um serviço de obra aqui, mas vira e mexe eu estou entrando no celular. Por que eu não vou para o joelho conversar com o mestre para mim ter intimidade com ele? Glória a Deus. Porque a gente precisa ter intimidade com o nosso Senhor da mesma forma que a gente tem com a nossa esposa, ou a esposa com o esposo, ou com aquele amigo mais chegado, ou com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente precisa ter essa intimidade. E a gente só lembra do Senhor quando a coisa se aperta. Aí não tem como a gente ter dom de línguas, não tem como a gente ter vida com Ele, não tem como o Senhor fazer as maravilhas que Ele fazia lá no passado, não tem como Ele fazer nos dias de hoje. Sabe por quê? Não é porque Ele não tem poder, não. É porque a gente não tem se consagrado e se separado para que Ele venha fazer isso.
Entendeu? A Bíblia fala que por praticar iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E iniquidade é pecado. E a cada dia a gente está se afastando da presença de Deus. Glória Hoje a você entra Deus. numa igreja, é difícil você ver um batismo com o Espírito Santo. É difícil você ver uma alma aceitando Jesus Cristo. É difícil você ver o demônio se manifestar dentro da igreja. Sabe por quê? Por praticar iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, hoje você entra na igreja possesso e você sai possesso. Por quê? Porque não tem ninguém ali que se consagra, que tenha vida com Deus. Porque quando Satanás ele se depara com a presença de Deus, filho, ou ele manifesta ou ele bate em retirada. Aleluia. Amém? E assim, eu louvo a Deus, Aleluia. Michele. Eu torno a repetir para você mais uma vez. Eu aprendi a amar muito a tua família. Quando eu falo Amém. a tua família, você, o seu esposo e seus filhos. Porque eu não conheço, nunca vi seus filhos, mas no outro dia que você estava na live, aí teus filhos estavam no poder. Satanás, tu está repreendido. E eu fiquei olhando e falei, que maravilha. Então, assim, eu louvo a Deus pela tua vida. Que Deus Amém. continue abençoando o teu ministério, a tua família, teus Amém. propósitos, e Deus ainda vai fazer coisas muito grandes sobre a tua vida e sobre a Amém. vida do teu marido. Vocês vão Amém. chegar muito além. Tem coisas na vida de vocês que vocês almejam ter, almejam alcançar, mas vocês vão muito além. Vocês vão Amém. muito além daquilo, porque o Senhor nunca faz aquilo que a gente pede. A gente pede uma coisa para o Senhor e faz além, para nos surpreender. Então, assim, eu sinto muito a presença de Deus quando eu falo isso para você e para o seu esposo. Vocês vão muito além. Vocês Amém. vão conquistar coisas terrenas. Eu não estou pregando aqui prosperidade, não. Mas o Senhor, Ele cuida dos seus. Quando a Amém. gente faz para Ele, Ele faz para a gente. Então, assim, tem coisas materiais que vocês vão alcançar que está muito além dos olhos de vocês, que vocês nunca imaginaram de ter. Quando vocês se deparar, vocês não vão acreditar. Vai falar, Senhor, Amém. nós não merecemos isso. Mas, assim, Deus tem algo tremendo para a vida de vocês. Vocês vão Amém. ter um bom carro 0 quilômetro, vocês vão ter uma boa casa, vocês vão poder ajudar muitas pessoas necessitadas. Porque o Senhor Ele é fiel, o Senhor Ele vai arrancar vocês desses momentos de dificuldade, porque vê aqui você falando bonito, cheio da presença de Deus, uma glória e tal, e as pessoas olham para você e pensam que você é uma fortaleza, pensam que você não tem problema, pensa que teu esposo não anda com a cabeça quente, só Deus sabe, porque eu entendo também o lado do teu esposo, porque o homem, às vezes a mulher olha para o homem e acha até que ele não está muito preocupado, que ele não está pensando, mas o homem ele fica o tempo todo com a mente dele, Senhor, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas o Senhor vai dar condições a ele de suprir todas as necessidades, Amém. até além daquilo que vocês esperam, tá bom, filha? Amém. Eu aprendi a Amém. amar muito vocês em Cristo. É diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo que eu vou falar para vocês. Eu peguei um amor por vocês como se eu conhecesse vocês há muitos anos e tivesse intimidade com vocês, tá bom? Amém. Um abraço aí, já pode me descer aí que eu vou ficar aqui na rolagem, que Deus abençoe a todos. Amém, Renata. Amém. Amém. Meu E o Deus. nosso irmão, só um minutinho, Aham. Michele, o nosso irmão Fabrício, ele me perguntou se eu sou pastor. Ainda não, Fabrício. Bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Eu ainda não sou pastor. Eu tenho chamado, né, de pastor. Hoje eu sou diácono, porque eu estou num processo, então eu preciso aguardar o tempo de Deus. Mas é o chamado que Deus tem para minha vida, é de pastor, entendeu? Então, assim, eu estou aguardando o tempo do Senhor e Ele tem me amassado para fazer isso. Entendeu? Porque a gente precisa passar pela olaria para a gente ser nova criatura, ser transformado e lapidado. Amém? Eu estou nessa olaria aí. Um abraço, fica na paz de Amém. todos, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos ver como que eu faço para sair agora aqui, desconectar. Amém. Gente, que presença. Amém? Assim, é só testemunho, porque foi o que eu e o meu marido nós oramos de madrugada. Olha como Deus faz. O Renato foi usado, amém? Vocês entendem que quando a gente está na presença do Pai, Ele usa as pessoas para falar. A gente não precisa sair buscando nada. É só fazer o que Ele falou, é só renúncia. Amém, Renato, amém. E saiba que nós também amamos muito a vida de todos vocês, Renato. Nós oramos todas as madrugadas por você, amém?
Nós oramos todas as madrugadas por vocês, por você, Renato. Nós também amamos cada um de vocês. A gente tem um amor muito grande. E assim, tudo que a gente faz por amor. E se vocês soubessem o que eu e meu esposo estamos preparando para vocês, é assim, é demonstração de amor mesmo, sabe? E eu não vou falar, porque eu falo muito. Eu falo muito. Gente, só completando aqui. Amém, Renato. Para vocês entenderem que isso que o Renato falou, ele entra até naquele lance que a gente começou a falar na live sobre a oração em línguas e oração em pensamento, que até comentamos com o Thales, né? Assim, ele falou daquela situação que parece que eu não estou me importando muito, mas só Deus sabe contar minha cabeça como eu quero fazer. E essa parte que ele falou, gente, ele falou algo que eu falei com Deus em pensamento. Você entende? Tem coisas que eu também não fico falando para minha esposa, e eu falo com Deus em pensamento. Não porque ela não pode saber, mas é porque eu sei que em pensamento, quando vem a resposta, é realmente Deus. Satanás não vai confundir aquilo que eu perguntei para Deus em pensamento. Só Deus pode responder, e usou a vida do Renato. Então eu conversei com Deus, eu quero muito. Deus sabe que eu quero fazer muita coisa, mas a gente fica pensando como fazer, como vai fazer daqui, ali, dali, daqui, pá. Mas Deus usou a vida dele. Aquilo que eu falei em pensamento, ele trouxe. E aquilo que nós oramos de madrugada, ele mora no Rio, a gente mora aqui. Ele trouxe. Isso Deus usou para testificar. Amém, amém, Renato. Eu recebo em nome de Jesus. Isso Deus usou para testificar não só a minha fé, mas a fé de vocês. Que Deus ouve as nossas orações. Que Deus está trabalhando ao nosso favor. Não é o favor meu e da minha esposa, mas é de todos vocês que estão na live. A gente só precisa uma coisa: se dispor a fazer a vontade de Deus, a viver como Deus quer, como o Renato falou, e outra, confiar que as nossas orações elas são ouvidas e recebidas. Ela não vem na hora que a gente quer, porque o tempo é do Senhor. Mas Ele mostra que Ele está ouvindo tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, as nossas ações reflete em resposta do mais alto céu. Amém? Amém. Que Deus abençoe, Renato. A gente continua orando pela sua vida como a gente ora por todos da live. E eu creio, meu amigo. E eu falo sempre à minha esposa, o meu sonho é conhecer todos vocês e nós vamos nos conhecer. Em nome de Jesus. E nós vamos ser, sim, uma bomba santa, aonde a gente colocar os nossos pés. Amém? Amém. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Joyce. Bom dia, minha linda. Amém? Amém. Vamos conhecer, gente. Eu vou rodar esse Brasil. Eu vou rodar esse Brasil porque eu quero conhecer todo mundo. Amém? Então vamos lá. 3 chaves, tá? Que eu quero contar para vocês aqui, trazer para vocês. Primeira coisa é que quem batiza com fogo é o Espírito Santo, tá? É Jesus que batiza com fogo e com o Espírito Santo. É Jesus que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Primeira chave. Oi? É. Amém. Perdão, gente. Quando perceber que tem agora 3 chaves que vocês podem usar para usar essa oração e essa guerra, essa arma poderosa que o Senhor vai habilitar vocês aqui hoje, amém? Quando perceber que tem opressão na sua casa ou sobre a sua vida, se você já ora em línguas, ore em língua. Se você não ora, a partir de hoje eu declaro e você vai começar a orar, tá? Se você não orava, hoje você vai orar, em nome de Jesus. A oração em línguas, 2, a oração em línguas vai te tirar imediatamente de um quadro de paralisia do sono, tá? Então, sabe quando você está dormindo e você tem a paralisia do sono, que você não consegue se mexer? Ora em línguas. Meu marido tem um testemunho que uma vez ele estava sendo atacado por um demônio na cama e ele só conseguiu sair deste ataque orando em línguas. Ele começou a orar em pensamento, a orar, em clamar em oração em línguas e Satanás bateu em retirada, tá? E a última chave. Se durante uma libertação, talvez vai que Deus te leve aí, tá? Estou em batalha contra a paralisia do sono. Janaína, ora em línguas, amém? Em nome de Jesus.
Isso daí vai cair por terra. Eu vou orar em nome de Jesus, quebrando isso também. Mas a oração em línguas te tira de qualquer quadro de paralisia de sono, tá? É uma arma poderosa. Um exemplo, vai que vocês estão na igreja ou está na rua, passa algum capeta lá e manifesta. Se você está numa libertação e você fizer a oração em língua e os demônios não obedecerem, amém, as ordens ali, porque eles são rebeldes, não é que você não tem unção. Outra coisa que eu quero falar para vocês, se por um acaso vocês tiverem que impor a mão em alguém, amém, e esse demônio não quiser sair, e ele vai ficar falando, o Satanás vai ficar soprando na sua cabeça, você não tem vida com Deus, você não tem unção, é mentira, tá? É mentira do inferno para você não fazer o que tem que ser feito. Não é isso, é porque ele não pode perder território, tá? Se você é batizado no Espírito Santo ali, com o dom de língua, já manda uma rajada de língua estranha que ele tem que bater em retirada, tá? Ele tem que sair. Se você está com a vida no altar, se você está certinho com o Senhor, se você não tem legalidade, não tem brecha, ele tem que se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ele não tem que permanecer na vida da pessoa e muito menos no recinto. Ele tem que sair. Amém? Mas para isso você tem que estar a sua vida em santidade. Para isso você tem que estar com a sua vida reta diante do Senhor. E eu vou contar um testemunho muito breve do que aconteceu ontem. Amém? Para vocês verem como Satanás é sujo. E aí eu vou orar e encerrar e vou impartir e orar pela manifestação do poder sobre a vida de vocês. Ontem eu e meu esposo, nós estamos resolvendo algumas coisas aqui e a gente precisava comprar algo, né? E aí a gente foi comprar algumas coisas para os nossos filhos ali e a gente foi na loja lá. Aí a mulher passou, foi passando. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, mas deu só isso? Eu falei, tá errado. Essa mulher passou alguma coisa errada. Aí eu peguei a nota, fui ler assim, e aí eu voltei. Eu falei, moça, tá errado. Tá errado isso daqui. Ela falou, não. E ela debatendo comigo. Eu falei, moça, você não passou alguma coisa aqui, não é só isso. E aí ela pegou e falou assim, não, tá certo. Aí eu peguei a notinha e fui tirando as coisas da sacola. E aí ela foi vendo, ela, não, mas eu passei. Eu falei, moça, não passou. Ela viu 2 vezes. Ela só foi acreditar na terceira. E ali estava dando uma diferença, num valor, acho que de 50 e poucos reais, quase 60 reais, que eu deveria pagar mais. Eu deveria ter pago e ela não cobrou. Resumindo, eu poderia ter pego aquilo lá e ter ido embora, tipo, tchau e bênção. Olha a bênção que Deus me deu. A maquininha não leu, porque ela passou ali no negócio e, tipo, fez o barulho, mas não registrou. Aí ela passava, fez o barulho e não registrou. E aí, o que aconteceu? Eu poderia, né? Se eu fosse uma né, enviada ali, se eu tivesse cuscão no couro, eu poderia ter visto o quê? Nossa, Deus me abençoou. Olha só, ganhei aqui 60 reais de produto. Eu falei, não. Eu falei, moça, vê de novo. E aí ela, não, mas tá certo. Eu falei, moça, não tá certo, é impossível. Só isso daqui é mais caro do que tá dando aqui, é impossível. Aí ela, ai, é verdade, é que eu tô com tanto sono. Eu falei, mulher, vigia na terra. Eu falei que o Senhor te revigore em nome de Jesus. A sorte é que não ia ser descontado dela, porque a maquininha não registrou. Amém? E aí ela foi lá, pegou uns brindezinhos, ela falou, isso daqui é um brinde pela honestidade de vocês. Por quê, gente? Isso é a primeira coisa. As pessoas não estão acostumadas a pessoa ser mais honesta. As pessoas estão tão acostumadas ao jeitinho brasileiro de querer tirar proveito de tudo, que ela achou que eu iria pegar aquilo que não era meu. Gente, em nome de Jesus, a gente precisa vigiar na terra, voltar aos princípios. Em nome de Jesus, nem quando eu não era cristã, eu faria isso. Porque meu pai sempre me ensinou, nunca pega o que é dos outros, não, porque senão ele ia me aceitar a paulada do cacete. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha só, a pessoa ficou impactada pela honestidade de eu pegar e falar, moça, eu preciso pagar. Moça, eu quero pagar. Resumindo, aí a gente foi comprar outra coisa que precisa comprar. Sabe o que Deus fez? Meu marido estava pesquisando o preço para ir no lugar mais barato. E aí a gente ia ter que andar, e eu já estava cansada, que eu estava com um sol quente da bexiga na muleira. E aí o cara, o dono da loja, pegou e falou assim, se você levar agora, eu te dou um desconto. Independente de ser à vista ou ser a crédito. Adivinha qual que foi o valor do desconto que meu marido recebeu? Exatamente o valor do desconto daquilo que a gente tinha deixado de pagar. Se a gente não fosse pagar.
60 reais. Vocês têm noção como Deus faz? E ali foi o quê? Deus provando. Deus mostrando. Satanás testando igual Jó. Prova eles agora que eu quero ver. Porque, gente, é impressionante. Eu e o meu marido, a gente sempre é testado nisso. É impressionante. Sempre acontece alguma coisa. Ou o pessoal dá troco a mais, ou o pessoal dá algo a mais. Sempre, porque sempre Satanás vai querer colocar algo para trazer uma pedra de tropeço. Eu falei, mais um dia você perdeu, demônio. Aqui não. Eu não quero nada do que não é meu. Eu tenho um pai que é dono de todo o ouro, toda a prata. Eu tenho um pai que é dono de tudo aquilo que eu preciso. Eu só preciso estar no posicionamento, pedir e ele vai me dar. É assim. Então, todo demônio, ele tem que se submeter ao senhorio de Jesus quando você está com a vida em santidade. Vão aparecer coisas, amém? Na minha vida e na sua vida, que às vezes parece que é de Deus, igual eu falei para uma moça ontem. Às vezes parece que é de Deus, tem cheiro até de Deus, mas não é Deus. Então vamos ter discernimento, vamos ter renúncias, né? Como o Renato falou. O Senhor vai ativar vocês aqui hoje, eu creio nisso. Todos vocês que querem o batismo com o Espírito Santo, o Senhor vai batizá-los nessa manhã. Eu creio que o poder vai vir de forma sobrenatural sobre todos vocês. Eu creio que aquele que tem fé para crer, para receber, vai receber na proporção da sua fé. Você que ainda não é você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você vai receber hoje o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, cada um receba de acordo com a sua fé, mas faça o quê? Pratiquem. Comecem orando em línguas, 10 minutos, 15 minutos, 3, não sei. Vai chegar uma hora que você vai começar a orar 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas em línguas. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Porque se você já tem outros dons, através da oração em língua, você afia todos os outros. Se você flui no profético, se você fala em línguas, o seu profético vai deslanchar. Se você no dom de curas, você vai curar enfermo, paralítico, vai fazer... Gente, o dom de línguas é o dom que afia todos os outros dons. Então, recebam na proporção da sua fé, porque eu vou impartir de forma generosa e avassaladora. Resturgue de canta labassai. Tudo aquilo que eu tenho pago, um alto preço de renúncia, de jejum, eu vou pedir para que o Espírito Santo derrame 70 vezes mais sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. E aquele que quer ser batizado, que quer ser ativado, em nome de Jesus, no dom de oração de línguas, de interpretação de línguas, vai receber. Então vocês busquem, vocês vão ser ativados. Eu clamo isso, eu declaro isso nas regiões celestiais, que todos aqui serão batizados. Eu lanço um decreto nas regiões celestiais. Então você só vai precisar fazer o quê? Cuidar e alimentar esse dom que está sendo derramado sobre vocês, fugindo do pecado, jejuando, clamando, indo para o joelho, indo adorar o Senhor, amém? Eu vou orar em nome de Jesus, querido Deus e amado Pai, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu venho agora, papai, entrando, clamando que o Senhor derrame do teu poder, Espírito Santo, em nome de Jesus, o poder do fogo, do avivamento, da unção, Pai, que o mesmo fogo que descesse em Pentecostes, o mesmo fogo que o Senhor enviou, papai, no Atos dos Apóstolos, eu peço, Senhor, que este fogo consumidor venha com labaredas de fogo, Senhor, repousando, Pai, sobre a vida de cada um. E que os anjos do Senhor, os ministros de unção, já estejam de prontidão, Senhor. Que eles estejam de prontidão à direita deste homem e desta mulher. E que as línguas de fogo, quando eu contar até 3, papai, repousem sobre a cabeça de cada um. Quando eu contar 3, Senhor, os anjos do Senhor podem vir e ministrar a unção, Pai. Em nome de Jesus. 1, resturgele pestelebastercate. 2, chorrogosturgo do beleborgo delebassai. 3, receba em nome de Jesus a ativação do dom de línguas. Receba mais Espírito Santo, línguas de fogo, batiza com fogo, mais Espírito Santo, que eles sintam, Senhor, agora o fogo
consumidor, Pai. Em nome de Jesus, batiza. Mais, Espírito Santo, batiza. Dom de oração em línguas. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Em nome de Jesus, dom de interpretação de línguas. Aqueles que já falam, sejam agora renovadas em nome de Jesus as suas línguas. Variedade de língua. Em nome de Jesus, línguas idiomáticas. Receba o poder do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, línguas de fogo repousando sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, é que assim eu oro, declaro, profetizo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias! Glória a Deus! Tremendo! Gente, eu vi várias bolas de fogo sobre cabeças. Erecate, elebassai, resturgue de cantarabassur. Aleluias! Uau! Eu não sei se você sentiu o poder aí, meu irmão, minha irmã. Mas eu vi o Senhor colocando bolas de fogo, amém? Sobre a cabeça de muitas pessoas. Vocês só precisam agora orar, clamar, jejuar. Uou! Recashir que esturgue de lá, cercado, ele sai. Uau! Receba, resturgue de lebassai, resturgue lebastergue de lamassai. Receba em nome de Jesus. Receba, o Rebalabassai. O Senhor está ativando o profético. Resturgue de canta labassai. E o Senhor pede, resturgue de canta lebácia. Que aquele que tem resturgue de canta labassai. Resturgue. Em nome de Jesus. Você que está buscando os 9 dons, o Senhor está derramando agora. Receba a ativação de todos os 9 dons. Tursturgue de porto terquete. Ridestarga lavassai. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh, xeredecai eradabassai. Uau, resturgue de cantarabast. Uau, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebam, recebam. Amém? Recebam. Vocês só precisam agora fazer isso crescer. Amém? A unção tem fome. O Espírito, os dons precisam ser alimentados. Como o meu irmão, amém? O Renato falou. Matem a carne, larguem o celular, busquem a presença de Deus. Vocês já receberam. Não aceitem a mentira de Satanás na mente de vocês. Vocês foram ativados. Quando vir alguma dúvida, fala, cala a boca, Satanás, demônio do inferno. É mentira. Amém? Recebam. E uma única coisa para me encerrar e fechar. Vocês foram ativados com o dom do discernimento de espírito. Amém? Todos vocês foram ativados com os 9 dons. Deus vai mostrar para vocês quando uma oração em línguas é de Deus e não é. Amém? Deus vai mostrar para vocês. Por quê? Porque Satanás também sabe falar em línguas. Tá? Satanás também sabe falar em línguas. Ele também tem, e eu vou falar para vocês, que é uma língua linda, tá? Porque eu já vi um demônio falando em línguas, e assim, você acha que é coisa de Deus, e não é. E o Senhor, Ele está ativando vocês hoje. Vocês todos foram ativados, amém? Todos foram ativados. Recebam isso, em nome de Jesus.